Pessoal, hoje é dia 6 de dezembro de 2022, terça-feira. Estou gravando o vídeo hoje seguindo um roteiro, porque tem bastante coisa para falar, não quero me perder. Vou tentar ser objetivo. Bom, estou gravando esse vídeo, já expliquei das outras vezes, porque algumas pessoas me pedem para gravar esse vídeo, para gravar um vídeo, para poder explicar. E o vídeo é um meio mais rápido e onde eu consigo passar mais informação. Porque se for fazer um texto, fica um textão, ninguém lê. E se for gravar um áudio também, eu acho que perde a autenticidade, a veracidade, a digital, como eu já falei. Então, gravando o vídeo tem a minha digital. Eu vou passar o meu ponto de vista, é a minha opinião, como eu sempre digo. Então, se você não concordar, ok, descarta o vídeo. Se você concordar, eu peço que você compartilhe rapidamente com seus amigos, seus contatos, seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque o nosso último vídeo aqui foi banido, foi excluído do YouTube, com aproximadamente 400 visualizações. E isso é extremamente assustador, porque vocês imaginam que um vídeo pequeno, com 400 visualizações, de um Zé Ninguém como eu, que não sou político, não sou artista, não sou jornalista, não sou analista, foi excluído da plataforma do YouTube. Você imagina o que acontece com um material relevante, né? Então, tá chegando na gente aqui, tá chegando no pequenininho como eu, como você. Isso é assustador, olha o caminho que nós estamos indo. Então, se você gosta do conteúdo, compartilha rapidamente, pede para a pessoa ver, porque em breve esse vídeo deve ser eliminado da plataforma, já que o conteúdo é praticamente o mesmo. Então, não vou fazer aqui nenhuma tentativa de adivinhar o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque as pessoas têm me ligado, o que você acha que vai acontecer? Eu não acho nada. Eu sei tanto quanto vocês, eu não tenho nenhum tipo de informação privilegiada. Eu simplesmente vou basear minha expectativa e o que eu estou entendendo do cenário atual com base nas informações que eu tenho. Então, vamos lá. Nós estamos passando um momento crítico, todo mundo sabe disso. O STF foi tomado por uma organização criminosa. Isso foi acontecendo ao longo de anos, talvez de décadas, né? Nós temos lá sinistros que foram colocados lá desde o governo FHC, governo do Molusco, governo da sua sucessora, o governo do Vampirão. Enfim, o STF foi todo aparelhado por pessoas que se apoderaram da entidade. O STF, na verdade, ele foi a primeira entidade, foi o primeiro dos três poderes que caiu. Essa que é a verdade, nós temos que entender que nós não temos mais STF. Bom, e esse grupo que se apoderou do STF, ele tem interesses políticos, não deveria ter, né? Porque a mais alta corte da República deveria ser uma corte constitucionalista, deveria ser uma corte técnica, ela não é, ela é uma corte hoje política. Então esse grupo político se apoderou de um dos três poderes, que é o STF, e se agigantou. Hoje ele trabalha ligado a partidos pequenos da esquerda. Então eles fazem uma dobradinha aí, né? Os partidos da esquerda estão ligados, como a gente já falou, umbilicalmente ao narcotráfico e ao crime organizado. Isso vale para toda a América Latina. Onde tem partidos de esquerda, você acha o narcotráfico, o crime organizado. Onde tem o crime organizado, você acha os partidos da esquerda. Eles convivem e eles se ajudam mutuamente. Se não bastasse ter a figura também na nossa região do Foro de São Paulo. É importante destacar que tudo isso foi planejado, tem método, isso aconteceu ao longo de anos e de décadas, tá? A gente não chegou ao nosso estado de coisas de repente, do nada, foi tudo planejado. O Foro de São Paulo existe, o Foro de São Paulo é uma organização que objetiva o poder e objetiva a pátria grande, ou seja, comunismo com uma única grande nação. Isso também já foi bastante exposto pelo pessoal da esquerda, né? Acho que não tem dúvida sobre isso. A gente já deveria ter sucumbido para o comunismo e para esse modelo de pátria grande, para essa organização criminosa, já lá em 2018. A eleição do presidente Bolsonaro, na verdade, ela foi uma coisa inusitada, foi uma surpresa, ninguém contava com isso, ninguém acreditava nisso, e esse fator surpresa nos favoreceu. Felizmente, nós tivemos um presidente eleito, um presidente democrata, um presidente liberal na economia, com valores cristãos, e isso nos salvou de ter sucumbido lá atrás. Já era para a gente ter sucumbido em 2018. Felizmente isso não aconteceu lá. Mas, em que pese a eleição do presidente em 2018, Olavo de Carvalho já tinha alertado que não adiantava a gente ter um presidente. Se a gente tem um presidente, mas a gente não tem o poder. Isso ficou muito claro, porque durante esses 4 anos o presidente mal conseguiu governar e mal conseguiu impor a agenda para a qual ele foi eleito. Nós temos que lembrar que ele foi eleito com uma agenda de Deus, pátria, família, liberdade, com uma pauta muito clara, colocada pela sociedade, e ele não conseguiu executar tudo o que ele se comprometeu a executar e cumprir a missão totalmente, justamente porque ele não tinha o poder. O poder continuou na mão da esquerda, apesar de nós termos um presidente. Com a soltura do ex-presidiário, do Molusco, foi na verdade a chave para que a esquerda voltasse a ter a potência que ela tem hoje. O sinistro Fachin, que é um militante de esquerda, da mais alta corte, soltou o ex-presidente, ex-presidiário, o Molusco, alegando um problema burocrático no processo, que todos nós sabemos que isso não se sustenta. Foi na verdade, uma jogada. E infelizmente nós, a sociedade, aceitamos isso na ocasião. Nós deveríamos ter ido para a rua naquela ocasião, não ter aceitado naquela ocasião. Nós aceitamos. E a gente aceitou e a coisa escalou, como vocês viram, até chegar onde chegou. O segundo grande ato
danoso à democracia foi a intromissão do sinistro Barroso no Legislativo, impedindo a aprovação do voto auditável. Se nós tivéssemos o voto auditável, também nada disso que nós estamos passando hoje estaríamos passando. Estaria se fazendo a auditoria da votação, das eleições e pronto, vida que segue, estaria tudo certo. Mas isso também foi parte do processo, tem método, não foi nada ao acaso. E, posteriormente, por fim, né, nós temos aí também o xerife da Suprema Corte, que foi aquele cara que foi alçado à condição que ele está. Ele aparece, mas não pensem que ele está sozinho, ele está apoiado por todos os outros sinistros. Ele, então, é o cara que põe a carinha a tapa, né? Ele despreza totalmente a legislação, despreza a Constituição, despreza os eleitores, a população, ele desrespeita todo o ordenamento jurídico e ele não está nem aí com nada. Ele tem a coragem, a disfarçatez de executar o plano. Precisava alguém com essa coragem e essa disfarçatez, e esse alguém é o xerife, é o Xandão, cabeça de ovo. Bom, feito esse comentário, nós chegamos onde chegamos. O Congresso já não existe mais, porque se primeiro caiu o STF, depois caiu o Congresso, caiu o nosso Legislativo. E o Legislativo hoje está calado pelo pessoal que se apoderou do STF. Então nós temos aí jornalista caçado, jornalista exilado, jornalista preso, nós temos jornalista que ficou paralítico, nós temos emissora de televisão e rádio que não pode falar, que está censurada, nós temos youtubers com canais desmonetizados que também não podem falar, nós temos 10 deputados entre os eleitos e os com mandato que estão ou presos ou com tornozeleira ou com as mídias sociais caçadas e, portanto, eles não podem falar. Quer dizer, um parlamentar que não pode falar, para que serve um parlamentar que não pode falar, não pode parlar, né? Então nós temos hoje o STF que foi apropriado por esse grupo e esse grupo calou o nosso Legislativo, o nosso Congresso. Aí, o que aconteceu? Nós temos então um presidente que também foi atrapalhado durante todo o processo eleitoral e durante todo o seu mandato. Ele não podia, durante o processo eleitoral, apresentar as suas obras, não podia apresentar as suas participações na ONU, na Inglaterra, não podia apresentar sua participação no 7 de setembro, nas suas falas, não pôde colocar sua esposa para participar do processo eleitoral nos programas de televisão. E também, o pior de tudo isso daí, ele não podia nem gravar lives na própria residência, quer dizer, ele tinha que se deslocar da própria residência para gravar lives, que é absurdo. Não bastasse tudo isso, ele também não podia falar ou mostrar, melhor dizendo, as falas do concorrente, do outro candidato, o candidato ex-presidiário, o candidato ficha suja. Ele não podia mostrar as próprias falas daquele candidato defendendo a liberação do aborto, defendendo a liberação das drogas, defendendo que ainda bem que Deus criou o coronavírus, enfim, coisas desse tipo. E ele não podia mostrar nada disso na campanha eleitoral dele. Não houve paridade de armas, ainda temos o episódio do radiolão, que também o TSE disse que não podia apresentar queixa sobre o radiolão seria criminoso. Então teve aí quase 1 milhão de propagandas que não foram veiculadas para o candidato presidente, candidato à reeleição, uma disparidade de armas absurda. Então, dito tudo isso, o processo eleitoral foi maculado, viciado, portanto imprestável. A nossa legislação permite que o resultado das eleições seja contestado por meio de recursos próprios apresentados ao TSE. No entanto, os recursos foram apresentados, as auditorias foram apresentadas, as contestações foram apresentadas e todas elas foram sumariamente ignoradas ou respondidas como sendo criminosas. O presidente do TSE/STF incluiu as pessoas que questionaram as eleições, que indagaram, que perguntaram num processo ilegal, que é o processo, um processo criado pelo próprio STF. Quer dizer, uma coisa louca, porque o STF cria o processo, o STF policia, julga, determina, decide. Estamos vivendo um momento de inquisição, não existe mais o processo acusatório, agora é o processo inquisitivo, voltamos à Idade Média, né? Além disso, foram arbitradas multas também a quem quis questionar o processo eleitoral, ou seja, virou uma ditadura. O presidente se recolheu, então, após o resultado dessas eleições, entre aspas, né, o presidente se recolheu, aguardando a tramitação de todos os recursos, todos os procedimentos legais possíveis. Todos os argumentos e evidências apresentadas foram simplesmente desprezados, atacados de forma rápida, singular. O presidente, enquanto estava recolhido, nós sabemos que ele não ficou sem fazer nada, ele ficou trabalhando. Obviamente que se ele falasse qualquer coisa, a esquerda ia usar para criar narrativas, ia usar para criar mentiras, falácias. Então, acho que ele fez certo de se recolher, né, para evitar qualquer argumentação da esquerda, da nossa velha imprensa, no sentido de que haveria um golpe.
O presidente se recolheu, deixou o protagonismo para a fonte originária do poder, que é quem? É o povo, são as pessoas, somos nós. O golpe, que a esquerda tanto fala, esse golpe foi dado. O golpe foi dado quando o STF foi apossado, o golpe foi dado quando as pessoas que se apoderaram do STF calaram a verdadeira imprensa, calaram as pessoas, calaram, por exemplo, a Jovem Pan, o Brasil Paralelo, deputados, e foi dado quando também praticamente fecharam o Congresso. Vocês vejam que o Congresso hoje ele não fala, ele não emite opiniões, nossos congressistas estão acovardados porque eles estão acuados, tá certo? Então nós não temos STF, nós não temos Congresso. O que sobrou? Sobrou o nosso presidente. O nosso presidente foi perseguido, atacado, praticamente impedido de governar durante esses 4 anos. Não teve como cumprir plenamente a sua missão. Mesmo assim, mesmo tendo os seus decretos derrubados no STF, mesmo tendo as suas medidas provisórias em grande número engavetadas, ignoradas pelo Legislativo, mesmo assim o nosso presidente conseguiu produzir milagres, né? Conjunto com seus ministros técnicos, reduziu o nível de endividamento do país, reduziu o nível de desemprego, reduziu a pobreza, distribuiu renda aos menos favorecidos, aumentou o PIB, bateu o recorde de arrecadação, desburocratizou a economia, aprovou o marco legal do saneamento, aprovou a reforma da Previdência, concluiu uma série de obras inacabadas, dezenas, talvez centenas de obras inacabadas, reduziu a carga tributária, mesmo reduzindo a carga tributária, aumentou a arrecadação, né? As estatais que davam prejuízo começaram a dar lucros recordes, reduziu a relação dívida-PIB, bateu recordes de exportação, recorde no agronegócio, recorde de geração de emprego, enfim, revitalizou a máquina pública, modernizou a máquina pública, digitalizou serviços federais, forneceu recursos para as prefeituras e os governos estaduais que antes vinham com dificuldade para pagar sua folha de pagamento e fecharam os anos aí com caixa, com recurso disponível, com recurso sobrando, pagando funcionalismo em dia. Enfim, mas durante todos esses dias de silêncio do presidente, ele não parou de trabalhar. Tropas foram distribuídas nas fronteiras, e quando a gente fala que as tropas foram distribuídas, são só as tropas. Alimentação, logística, mantimentos, né, água, medicamentos, equipamentos, munição, armamento. Então houve todo um esforço, um planejamento logístico, e isso tudo demanda tempo. O presidente sabe que a esquerda vai reagir, teremos ataques internos e externos, já falamos sobre isso em outros vídeos, né? Não vou me alongar sobre isso. Agora não temos mais tempo, estamos no último mês do governo do presidente Bolsonaro. O presidente nosso, legítimo, eleito, representante do povo brasileiro, talvez o presidente mais legítimo de todos, desde a fundação da República, em 15 de novembro de 1889, mesmo após pandemia, crise hídrica, 4 anos de ataques da velha imprensa, ataques do legislativo, ataque do judiciário, continua com amplo apoio popular, e agora é chegada a hora do presidente se manifestar. O presidente ficou em silêncio praticamente aí durante 35 dias, quase não se manifestou, mas eu entendo que agora é chegada a hora do presidente se manifestar. Ele precisa se manifestar, nós dependemos dessa liderança, ele é o único líder que tem a capacidade de mobilizar a massa, mobilizar as pessoas, mobilizar o povo, e as pessoas estão sedentas e ansiosas por essa liderança. Eu sei que é pesado, eu não aguentaria ficar no lugar do presidente por 1 hora, acho que no Brasil não existe outra liderança, não existe outra pessoa capaz de suportar tudo que ele suportou, mas, infelizmente, ele que está nesse lugar, ele está nessa condição, e cabe a ele fazer essa liderança. O povo foi às ruas, está nas ruas. O povo não está nas ruas há 35 dias, há 36 dias, pessoal. O povo está na rua desde 2013, 2014. O povo está nas ruas, primeiro pedindo pela prisão do Molusco, apoiando a Operação Lava Jato, pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma, pedindo as reformas, pedindo a reforma da Previdência, em apoio ao presidente Bolsonaro, pela eleição do presidente. Enfim, o povo está nas ruas há praticamente 1 década. Agora nós estamos na rua há 35 dias, aí nas portas dos quartéis, mas isso é um pedacinho. Nós temos que lembrar que o povo está na rua há 10 anos. O povo não vai sair das ruas, na minha opinião. O povo não aceita perder a liberdade. Além de não aceitar que uma organização criminosa volte ao Palácio do Planalto, o povo também não aceita perder a liberdade. Essa que é a verdade. E eu concordo com isso. Após o resultado do segundo turno, o povo percebeu a importância de lutar pela sua liberdade. Alguns dizem que o povo deveria ir para a porta do Congresso, mas a verdade é que o povo tem que ir para onde o povo quer ir. O povo sabe aonde vai. Ademais, ir para a porta do Congresso não fez efeito, nós sabemos. Vamos esperar o quê? Que o Pachequinho abra um processo de impeachment contra algum ministro, algum sinistro do STF? Isso não vai acontecer. Vamos esperar uma mudança de comportamento do Pachequinho, covarde? Isso não vai acontecer. O Pachequinho não é só covarde, ele é cúmplice. Ele é um funcionário do STF no nosso legislativo.
Então ir também para a porta do STF seria brincadeira, né? Eles já deixaram claro qual é o pensamento deles, né? O STF, ele vê o povo como manés, são palavras deles mesmos. Para eles o povo é um bando de manés que só serve para pagar os altos salários e sustentar as pompas, né? as mordomias desses sinistros que se apoderaram do STF. Então, o povo vai à porta dos quartéis. Vai à porta dos quartéis não porque quer um golpe, mas porque quer um contragolpe. Na verdade, quer a volta do Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Também já falei sobre isso. Os esquerdistas adoram falar isso, Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é o conjunto de normas, de regras, é o ordenamento jurídico, é o arcabouço que garante ao cidadão comum, a mim, a você, temos o direito de falar, de andar, de nos expressar, de nos comunicar. E temos o direito ao nosso livre-arbítrio, temos a liberdade de expressão, temos os nossos direitos básicos garantidos. Então, hoje, nós não temos mais isso, tá? A qualquer momento, a gente não sabe se vai aparecer uma força militar na nossa porta e mandar prender a gente porque a gente falou alguma coisa. Todo mundo tem medo de falar. Essa é a realidade. Isso não é sem motivo, né? Nós já vimos um monte de gente ser presa por falar. Então, não existe mais Estado democrático de direito e o povo, quando vai à porta dos quartéis, ele não quer golpe, não é nada disso, ao contrário. Ele quer o contragolpe, ele quer o restabelecimento do Estado democrático de direito, quer a volta da segurança jurídica, quer a garantia da sua liberdade. O povo sabe que as Forças Armadas, diferente do que acontece em outros países vizinhos aqui, nunca vão aceitar se submeter a regimes comunistas. As Forças Armadas brasileiras, elas são constitucionalistas. Elas seguem rigorosamente a nossa Constituição. O povo vai às portas dos quartéis porque sabe que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente Bolsonaro, é o presidente da República. Quando o povo vai às portas dos quartéis, o povo está clamando ao presidente que dê a ordem. E está falando, nós estamos contigo, nós te apoiamos, dê a ordem, presidente, nós estamos aqui, nós estamos pedindo. Nós vamos te apoiar. Alguns dirão que existem militares melancia. De fato, eu imagino que alguns militares sejam melancia mesmo, alguns sejam abertamente esquerdistas, mas é uma minoria. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que a absoluta maioria dos militares tem uma mentalidade conservadora, tem uma mentalidade de direita, tem valores sólidos, né, de Deus, pátria, família e liberdade. E, portanto, estão perfeitamente alinhados com a maioria da população, a maioria da sociedade. Eu também tenho certeza que o presidente dando alguma ordem, ela será cumprida, mesmo por aqueles que eventualmente têm um pensamento político ideológico diferente, porque prevalece a organização, prevalece a entidade. A entidade, a organização, as Forças Armadas são maiores do que os indivíduos que a compõem. Então eu tenho certeza que a ordem será cumprida. E não há outra alternativa. Está na hora do presidente dar ordem, faltam poucos dias, nós não teremos outra oportunidade. Existe um risco muito grande do nosso país sucumbir ao comunismo, sucumbir ao Foro de São Paulo, e se isso acontecer, nós não vamos ter, talvez, outra oportunidade. O momento é agora, o presidente precisa dar a ordem. É imperativo que ele faça isso, e nós temos que entender as palavras que estão no nosso hino da independência, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, não são meras palavras jogadas ao vento. Nós devemos entender o significado disso, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Estamos diante de um momento histórico, e nós teremos que escolher ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A outra alternativa é entregar a nação, entregar a nossa liberdade. E eu acho que a liberdade você não pode abrir mão dela, porque o que é você sem a sua liberdade? Você não é nada, você é um cachorro. Caso o presidente não dê a ordem, a família dele e ele serão presos, tão logo a organização criminosa volte a ocupar o Palácio do Planalto. Não porque eles cometeram algum crime, isso é irrelevante. A esquerda, no mundo inteiro, quando ela se apodera, quando ela toma o poder para si, porque em geral ela toma o poder, inclusive eles mesmos já disseram isso, né? Tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Quando ela toma o poder, eles simplesmente prendem, eliminam, calam os adversários, porque todo país comunista é ditatorial. Então, como dizia também Olavo de Carvalho, ou você prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão prender vocês pelos crimes que vocês não cometeram. Caso o presidente não dê a ordem, ele e a família serão presos, serão julgados e condenados por algum crime, sabe-se lá qual. Caso o presidente não dê a ordem, o país vai cair. E eu acredito que levará décadas até se levantar. Não sei se vai ter volta, né? Nós temos aí já essa organização criminosa, achando que vai assumir o poder, eu acredito que não vai. Eles já estão fatiando o país, eles já estão dividindo as estatais, eles já estão dividindo os ministérios, eles já estão brigando por recursos, já estão ansiosos para aprovar aí um cheque em branco de 200 bilhões de reais por ano de estouro no caixa, de gastos, além da nossa arrecadação, além do teto de gastos. Enfim, nós estamos vendo a Bolsa de Valores desmanchar aí. Nossa Bolsa de Valores saiu de mais de 120 mil pontos
Hoje eu acho que fechou abaixo de 109 mil pontos, quer dizer, estão perdendo valor, os investidores estrangeiros estão indo embora, não tem segurança jurídica. Quando você vê dinheiro indo embora da Bolsa de Valores, você vê empobrecimento da nação, você vê problemas em eventual geração de emprego, você vê alta do dólar, que gera alta do preço dos materiais, das mercadorias, que gera inflação, que gera perda do poder aquisitivo. Então, ao contrário do que alguns pensam, não é uma meia dúzia de pessoas que perde dinheiro. Quando a Bolsa de Valores cai, na verdade, e a mais prejudicada é a população mais humilde, porque o investidor estrangeiro ele já foi embora, por isso que a Bolsa caiu. A Bolsa caiu porque os grandes investidores tiraram o dinheiro da Bolsa e levaram para outros países, levaram para outros investimentos. Então nós estamos vendo a nossa Bolsa de Valores desvalorizar, os dinheiros saírem daqui para outros países, e quem vai pagar o preço disso, quem vai pagar o pato disso, é na verdade o pequeno investidor, o pequeno empresário, o assalariado, o funcionário, o autônomo, o menino, a pessoa que tem baixa renda. Esse é o que vai pagar o preço. Nós estamos vendo aí já Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua, Bolívia, ansiosos para ver o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos brasileiro, né? Estão ansiosos por isso. Estão ansiosos por uma moeda única, porque obviamente o Brasil vai sustentar toda a América do Sul aqui, vai ser uma festa, vai ser o Bumba Meu Boi. Como foi no passado, né? Nós já vimos dinheiro indo para Venezuela, Cuba, Argentina, vocês imaginam como vai ser agora. Somente o presidente pode dar essa ordem, é necessário ter legitimidade, e o chefe do executivo também é o chefe das Forças Armadas. Então o presidente Bolsonaro é aquele que tem a legitimidade para dar ordem. Entendo eu, penso eu, que o peso, né, que está sobre as costas dele é desumano, é absurdo, ninguém gostaria de estar nesse lugar, mas é ele que vai ter que dar ordem, não tem jeito. Apesar dos problemas de saúde que ele tem passado, apesar da facada que ele levou em 2018, que a gente sabe que até hoje ele não se recuperou, apesar de todo o drama psicológico, mental, da pressão, a verdade é que ele vai ter que dar ordem, porque só ele pode dar ordem, e o momento da ordem é agora. Eu acredito que o presidente é um homem corajoso, entende perfeitamente a situação em que nós nos encontramos, e a alternativa dele não dar a ordem é entrar para a história como um presidente covarde que deixou o país sucumbir. Eu não acredito que ele assuma essa posição, porque ele é um homem corajoso, ele é um homem de decisão, ele já mostrou por várias vezes o amor que ele tem ao Brasil, o amor que ele tem ao povo brasileiro, que tem total conhecimento da responsabilidade que está sobre os ombros dele, e que mais do que qualquer um de nós sabe todos os riscos que estão envolvidos, todos os problemas que advirão da sua decisão, mas ele sabe, como ele mesmo já falou várias vezes, que pior do que tomar uma decisão é não tomar nenhuma decisão. Então ele vai decidir, vai decretar, vai determinar, vai dar a ordem, e senão ele não estaria em silêncio até hoje. As Forças Armadas, uma vez acionadas pelo Presidente da República, têm, por sua vez, também legitimidade para agir, pois, segundo a nossa Constituição Federal, compete às Forças Armadas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. E é exatamente isso que eles farão. Defesa da pátria, porque nós temos ameaça interna e externa nesse momento. Garantia dos poderes constitucionais, como eu já falei, nós não temos mais STF e o Congresso foi calado. Então é necessário garantir os poderes constitucionais. E a garantia da lei e da ordem. Vocês têm visto aí uma série de atos de desordem social. Ontem mesmo, parece, ontem ou antes de ontem, 2 militares foram mortos no Rio de Janeiro, foram queimados vivos, ataques a empresas, roubos escalando, perda das liberdades individuais, perda do direito de ir e vir, falta de segurança jurídica. Tudo isso é falta de ordem, e as Forças Armadas terão que vir para garantir a lei e a ordem. Bom, temos ainda alguns poucos dias, eu acredito que tudo isso deve acontecer nos próximos dias, eu acredito que isso acontecerá mais rápido do que nós imaginamos, eu espero que aconteça o quanto antes. Obviamente que as Forças Armadas e o Presidente da República dando a ordem, o povo, que é a fonte originária do poder, todo o poder emana do povo, representado então pelas Forças Armadas e sob a liderança do seu presidente legitimamente eleito em exercício, irão defender o Brasil das ameaças externas e internas, restituir os poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem. Não se trata, pois, de utilizar a força para romper, mas sim para repor o Estado Democrático de Direito. Nós não estamos mais em Estado Democrático de Direito, nós estamos vivendo um momento de exceção. Percebam que tudo isso está dentro da previsão constitucional. Tudo que eu falei até aqui foi dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do que diz a Constituição Federal, ao contrário de tudo que vem praticando aqueles que estão ocupando o STF. Nesse sentido, eu entendo que os atos ilegais praticados pelos ocupantes do STF/TSE deverão ser cancelados, a começar pela soltura do ex-presidiário Ficha Suja, que seria, então, alçado a presidente da República por um processo eleitoral absolutamente viciado. Como o ex-presidiário Ficha Suja foi solto ilegalmente, não poderia ter concluído as eleições, eu já falei isso também, e portanto todos os votos dele deveriam ser anulados, cancelados. Desse modo nós teríamos o presidente Bolsonaro reeleito no primeiro turno. Nós já vimos aí vários episódios de prefeitos que saíram candidatos, mas eram ficha suja, e posteriormente o TSE e outros tribunais julgaram que aqueles votos eram nulos,
votos foram cancelados e o segundo colocado alçado ao cargo. Os sinistros que praticaram os atos inconstitucionais e ilegais e que atacaram o Estado Democrático de Direito deverão ser julgados, presos e condenados nos termos do artigo 357 do Código Militar. Lembrando que, na minha opinião, quando você fere o processo eleitoral e você tenta transbordar, afetar o processo eleitoral, alterar o resultado de uma eleição ou colocar um cargo de presidente da República, o cargo mais importante do país, um elemento ficha suja, um elemento que serve a interesses extraterritoriais, ou seja, interesses de outros países, eu entendo que isso é um crime contra a pátria, é um crime lesa pátria. E isso está previsto no artigo 357 do Código Militar, com penas que vão até a pena de morte por fuzilamento, pessoal. Na minha opinião, esses crimes foram praticados por ocupantes da mais alta corte, atentam contra a segurança externa do país, conforme eu já expus. Importante destacar que existe um decreto de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, em vigor desde agosto de 2022. E a Procuradoria Militar já se manifestou que houveram crimes no processo eleitoral, inclusive crimes de violação à soberania nacional. Quem está falando isso é a Procuradoria Militar, não sou eu. Portanto, meus amigos, assim que eu vejo as coisas, para mim é tudo cristalino. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser do dia para a noite, não estou dizendo que é simples. Estou dizendo que o presidente precisa dar a ordem urgentemente. Haverão danos, haverão prejuízos financeiros, haverão prejuízos até mesmo em vidas. Mas é o custo da sobrevivência do nosso país, é o custo da manutenção da nossa liberdade. Não temos outra alternativa. A outra alternativa é aceitar a derrota, que é uma coisa que eu acho improvável. Eu não aceito a derrota, porque não foi uma derrota legítima. Então, aceitar a derrota é uma coisa, aceitar o resultado de um processo eleitoral viciado, que tem por objetivo não apenas alçar o maior poder da República, um criminoso e toda a sua organização, mas entregar o país a interesses internacionais é outra coisa absolutamente diferente. E essa hipótese nem deveria ser cogitada por nenhum de nós, porque senão seremos verdadeiramente manés.